Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu me colocar aqui no cantinho. Vamos fazer um vídeo de matemática porque... Por que não? Por que não? Todo mundo conversa de matemática, tá todo mundo vivendo, todo mundo tem algum contato com matemática. Eu vou conversar sobre matemática um pouquinho mais avançado do que a gente em geral fala na escola, mas eu acho que todo mundo é capaz de entender aqui, né? Porque são só ideias, são muito legais. Não vai ter conta. Não vai ter muita conta. Mas a gente vai falar de umas ideias legais. Então, uma amiga minha, ela me mandou uma mensagem uma semana atrás, falando, eu tô aqui conversando com uns amigos e a gente tá com uma dúvida de matemática. Ela falou, ó, a gente pode multiplicar infinitos? Porque, por exemplo, entre 0 e 1 tem infinitos números. E entre 0 e 2 é a mesma quantidade de infinito ou é dois infinitos? Então, eu respondi a pergunta. Demorou um pouquinho, mas foi legal. Eu adoro receber perguntas de matemática. Então, se vocês têm uma pergunta, pode me mandar. E eu vou explicar, então, aqui um pouquinho pra vocês como é que funciona isso. Porque como funciona contar é muito parecido. Então, eu vou voltar um pouco como é que a gente aprendeu a contar quando a gente era pequeno, que nem lembra direito às vezes. E depois eu vou falar o que muda quando a gente fala de infinitos. Então, por exemplo, quando você era pequeno, ou pequena, ou pequene, e você estava aprendendo a contar, tinha tipo uns objetos lá, umas moedinhas. Aí tinha as moedinhas lá, aí te ensinaram. Você pega lá e você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 moedas aqui. O que você está fazendo quando você faz isso, matematicamente falando? O que você está fazendo é o seguinte: tem um conjunto de números que você conhece, que são os conjuntos dos números que a gente... os naturais, mas sem o zero, porque a gente não conta usando o zero, né? Mas, vamos falar, então tem tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que a gente tá fazendo, na verdade, é que esses aqui, eles são, por definição, números... as coisas que a gente usa pra contar. Então, a gente sabe que tem 7 elementos porque é isso que significa o 7, nesse caso, certo? Então, quando a gente tá contando, a gente tá fazendo uma relação entre os objetos de um conjunto com os objetos do outro conjunto. E a gente quer uma relação que vai 1 para 1. Não adianta fazer esse vai para 2. Ou fazer esse vai para cá. Que acontece às vezes com criança, que eles fazem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí os pais têm que falar, não. Quem tá lá ensinando fala, não, você não pode contar duas vezes a mesma moeda. E também às vezes acontece das crianças se confundir, fica tipo 1, 2, 3, 4, 5. Esqueceu de contar dois deles, sabe? Então a gente sabe que funciona assim quando a gente conta, mas matematicamente a gente está chamando isso de chamar de uma relação 1 para 1, sem sobrar ninguém de nenhum dos grupos e 1 para 1, né? Não pode ser 1 para 2. Então, tanto faz qual é o mapeamento, desde que a gente faça ele ser... essa relação a gente chama de mapeamento. De 1 para 1, certo? Então eu vou pegar aqui esse 1 para cá, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4, esse vai ser o 5, esse vai ser o 6, esse vai ser o 7. Faz diferença se eu fiz esse seu 6 e esse seu 7, ou se esse é o 3 e esse é o... Não faz diferença qual é para qual. Desde que a gente achou um mapeamento que funciona, a gente sabe que tem 7 elementos, certo? Não faz diferença qual moeda a gente deu para qual número. O que importa é que cada moeda tem um número, cada número tem uma moeda, nenhum número tem duas moedas e nenhuma moeda tem dois números. Ninguém tá sobrando, ninguém tá faltando, ninguém tem mais de um amigo, certo? Então é isso que a gente chama de contar. Tá bom, isso é contar, faz sentido, certo? Agora, quando a gente faz isso com números em conjuntos que são infinitos, então vamos apagar isso aqui. Pronto. Então vamos pensar, quando a gente está fazendo isso com números infinitos, a gente está fazendo a mesma coisa, um mapeamento dos números que a gente usa para contar com qualquer conjunto infinito que a gente tenha. Então a gente vai usar, todos os conjuntos aqui vão ser de números, mas não precisaria ser de números. Mas no caso vai ser de números porque é assim que a gente está pensando hoje. Mas, por exemplo, então a gente tem o conjunto dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele vai indo, porque ele é infinito, ele não acaba, não tem um número maior de todos. Não existe. Se você me dá um número, eu te dou um maior. Sempre, certo? E vamos dizer que a gente quer comparar isso com os números que tem o zero. São esses números contados mais o zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E assim vai. Também continua para sempre, não tem um número maior
Se você me dá um número, eu te dou um número maior. Então nunca a gente acha o número maior de todos. Vamos supor que eu resolvesse fazer um mapeamento aqui para ver se eles são do mesmo tamanho. Vou chamar de vermelho porque dica não vai funcionar. Vamos fazer um mapeamento. Cada número com o seu número igual no outro conjunto. Então eu faço o 1 por 1, o 2 por 2, o 3 por 3, o 4 por 4, o 5 por 5, o 6 iria por 6. Não funciona esse mapeamento porque o 0 ficou sozinho. Não pode ficar sozinho. Ninguém pode ficar sem amigo aqui. Senão não funcionou o mapeamento. Quer dizer que os dois conjuntos têm quantidade diferente? Não. Só porque um mapeamento não funcionou não quer dizer que não existe um mapeamento que funciona. Tá? Às vezes acontece. Principalmente com números, com grupos infinitos, às vezes precisa fazer umas escolhas convenientes. Digamos. Conveniência é assim a vida. Mas é curioso, porque normalmente faria sentido, assim, todos os elementos que estão aqui, eles estão aqui, mas aqui ainda tem um elemento extra. Então, intuitivamente, a gente pensa, esse aqui é maior. Mas não funciona bem assim. Vamos escolher um outro mapeamento. Se eu escolho o mapeamento seguinte, agora azul, porque vai funcionar. A dica. Todo conjunto que eu tenho aqui, todo elemento que eu tenho aqui, eu vou escolher um número que é 1 menor para vir para cá. Então, 1 menor que o 1 é o 0, 1 menor que o 2 é o 1, 1 menor que o 3 é o 2, o 4 é o 3, o 5 é o 4, o 6 é o 5, certo? Tem algum número aqui que não vai ter um colega aqui? Não, porque sempre tem um número menor. Tem algum número aqui que não vai ter um colega aqui? Não, sempre tem um número maior, certo? Então, todo mundo é amiguinho. Tem algum amiguinho aqui que vai ter 2 amiguinhos aqui? Não vai, porque o 6 só tem um número que é um menor que ele, que é o 5. Não vai ter outro amigo pra juntar com ele, certo? E a mesma coisa ao contrário, não tem 2 números que são um maior que o 5. Então, olha lá, esse mapeamento funciona. O que significa, apesar de que dói um pouco a cabeça, que esses dois conjuntos aqui, eles têm o mesmo tamanho. Então é meio doido porque é o que a gente estava falando antes. Todos os elementos que estão nesse conjunto estão aqui e esse ainda por cima tem um a mais. Mas mesmo assim eles têm o mesmo tamanho. Então a gente não tá multiplicando os infinitos, mas a gente está somando. Então se a gente soma 1 para esse infinito, não adiantou nada, não mudou nada, certo? A gente achou um mapeamento. Então, não. Continua sendo a mesma quantidade. Tá. Mas se a gente fosse pensar, em vez de ser os conjuntos, em vez de pensar nesses conjuntos, eu pego uma coisa mais doida, assim. Se eu pego, tipo, todos os números pares. Então, vou pegar aqui o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, e assim vai. Sempre tem um número par para sempre. Se escolher um número par lá, maior de todos eu acho um maior. Então, não acaba. Também dá para fazer um mapeamento. Se eu pegar o mapeamento aqui que eu vou fazer, vamos fazer de verde para não confundir com outro, é que qualquer número que eu pego daqui, eu pego o dobro dele pra cá, né? Fica bem basicão esse aqui, porque já tá alinhado. Fica fácil escolher mapeamento que tá alinhado. Mas o alinhamento é conveniente e é bom assim. Então a gente pega o 1 vai pro 2, o 2 vai pro 4, o 3 vai pro 6, o 4 vai pro 8, o 5 vai pro 10, o 6 vai pro 12, e assim vai. Vai ter alguém aqui que vai ficar sozinho? Não. Sempre que você acha um número que tem aqui, 252, tem o dobro. Tá aqui. Qualquer número que você achou aqui, 1000, vai ter ali? Tem, 500, é a metade dele. Sempre dá pra pegar a metade. E não vai ter 2 amiguinhos pra ligar, porque só tem um que é o dobro do 6, e só tem um que é metade do 10, né? Então, esse mapeamento funciona. O que é maluco, assim, o cérebro faz... Porque todos os elementos estão aqui dentro. E aqui ainda tem todos esses ímpares. Mas mesmo assim, os dois conjuntos têm o mesmo tamanho. Porque infinito não funciona do mesmo jeito que finito, certo? Que acaba. Então, assim a gente faz o mapeamento. Mas essa não era a pergunta da minha amiga ainda. Apesar de que a gente dobrou aqui, né? Esse aqui é o dobro. Esse aqui tem os pares e os ímpares. Esse aqui só tem os pares. Mas essa pergunta não foi a pergunta da minha amiga. A pergunta da minha amiga foi entre o 0 e o 1. E entre o 0 e o 2. Acontece que esse mapeamento que a gente fez, que a gente fez para os números pares, dá para fazer, por exemplo, para os números inteiros, que são os números aqui. Então vamos fazer com o do 0, incluir o 0 porque facilita para fazer com os inteiros e a gente sabe que tem o mesmo tamanho que o outro mesmo.
que com os números inteiros, que são os 1, menos 2, 2, menos 3, 3. E ó, já dá pra ver um mapeamento. A gente pode fazer um mapeamento aqui que funciona, que são o 0 mapeia pro 0 e todos os ímpares vão pros negativos e os pares vão pros positivos. É um pouquinho chato de escrever esse mapeamento se a gente fosse escrever ele formal, mas dá pra enxergar ele, que a gente vai achar, todo mundo vai ter um amiguinho e todo amiguinho vai ter só um amiguinho e assim vai, certo? Então, mas a pergunta dela, dá pra fazer então esse mapeamento com dos números naturais para os números inteiros, dá pra fazer dos números naturais para todas as frações, que dá um pouco de trabalho, então eu não vou fazer, porque preguiça eu tenho também. E demora um tempinho. Mas dá pra fazer esse mapeamento. Agora não dá pra fazer pros números reais. Lembra dos números reais? São as frações, mais umas coisas meio doidas. Então, que é um pouco que tem a ver com uma pergunta da minha amiga, porque ela falou entre os números entre 0 e 1, que são os números, inclui os números reais, certo? Então a gente tem aqui entre 0 e 1. E aí entre 0 e 2. Deixa eu botar um aqui no meio pra gente lembrar que ele tá lá. Então ela perguntou, e aí, se a gente pega isso aqui, claramente todos os elementos desse aqui estão aqui, certo? Mas a pergunta é, eles aqui tem mais do que aqui? Então uma pergunta que é a que a gente estava fazendo desde o começo é como é que a gente conta? Para saber se tem o mesmo elemento. A gente vai fazer um mapeamento. Nosso mapeamento aqui vai ser bem parecido com o que a gente fez com o dos pares, os números pares. Então, qualquer número, o 0 vai pro 0, o 1 vai pro 2. E aí a gente vai pegar um mapeamento que qualquer número que a gente pega aqui, o meio, por exemplo, a gente pega o dobro dele aqui. Então, se a gente pegasse um oitavo aqui, a gente vai pegar um quarto aqui, que é o dobro dele. A gente faz esse mapeamento. Tem algum número que tá nesse grupo que não vai ter coleguinha aqui? Então, quer dizer, se eu pego um número aqui, 1,5, eu consigo achar o coleguinha dele aqui dentro? Metade de 1,5 é 3/4. Então, 3/4 tá aqui. Dá pra achar. Qualquer número que eu achar aqui, eu consigo pegar ali. Se eu falar raiz de 2/2, que tá por aqui, eu consigo achar raiz de 2/4. Tá aqui. Básico. Quem não pensa no raiz de 2/4 todos os dias? Eu penso todos os dias. Mentira. Nem tá aqui. Imaginei. Não, isso aqui tá raiz... Não. Nem é, tá vendo? Não ouve o que eu tô falando, tá tudo errado. Não, raiz de 2 tá aqui, aproximadamente, e a gente vai fazer um mapeamento pro raiz de 2/2 que tá aqui. Raiz de 2/2. Mais ou menos, né? Porque esses desenhos aqui não dá pra levar nada muito... Mas a gente tá falando de ideias. A gente tá falando de ideias aqui, né? Então, qualquer número que a gente tem aqui, a gente consegue achar metade dele tá aqui dentro. Qualquer número que tem aqui, a gente consegue achar metade dele que tá aqui dentro. Nenhum número aqui vai ter duas metades que vão estar aqui, duas opções de dobro, desculpa. Dois dobros que vão estar aqui. Não, só tem uma resposta pro dobro. E qualquer número que tá aqui só tem uma resposta pra metade. Certo? Então a gente chega à conclusão, apesar de que o cérebro... de que esse grupo aqui tem a mesma quantidade de elementos que esse grupo aqui. Apesar de que todos esses aqui estão aqui dentro. E a gente ainda tem tudo isso aqui junto. Mas tanto faz. Porque infinitos não funcionam do mesmo jeito que números finitos. Então, eles têm a mesma quantidade. E dói um pouquinho a cabeça às vezes. Às vezes demora um dia você tá tomando banho e você pensa assim, fez sentido. Às vezes demora 3 ou 4 banhos, às vezes demora uns meses. Tem os problemas de matemática que eu já demorei muito tempo pra entender. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham se divertido um pouquinho. A minha amiga disse quando eu expliquei que ela e os amigos dela achavam que tinham entendido. Talvez ela assista esse vídeo e entenda um pouco melhor, porque eu desenhei agora, quando foi pra ela, foi só palavras. Mas, sei lá, espero que vocês tenham gostado. Diz aí se vocês tiverem um comentário, alguma pergunta, ou de matemática, ou só da vida. Beleza? Fui!